Eu gostaria, nesta oportunidade, mais uma vez, meditar um pouco nas Sagradas Letras, mas nesta oportunidade eu gostaria de me ater a um texto bíblico para tentar conhecer e ter as explicações, o esclarecimento diante de tudo aquilo que a gente está enfrentando. Por exemplo, eu nunca enfrentei uma situação nesta grandeza, nessa escala tão elevada. Isolamento social, muitas vidas sendo ceifadas por causa dessa pandemia do Covid-19. Mas, enfim, quais as razões que estamos enfrentando isso, não só no Brasil, mas várias partes do mundo, boa parte dos países que compõem o planeta Terra estão enfrentando esta pandemia. Alguns com uma escala muito elevada de mortes, outros com uma escala menor. Mas a finalidade é saber o porquê. E eu gostaria de meditar um pouquinho no livro de Efésios, somente 10 versículos. A igreja de Efésios é uma igreja que tinha um cunho de conhecimento muito elevado. Paulo pastoreou lá, Timóteo pastoreou lá, João esteve lá, enfim, vários homens que tinham uma vida alinhada com Deus, afinada com Deus, passaram por Éfeso. Então é uma igreja esclarecida, uma igreja conhecedora, uma igreja que vivia por fé, uma igreja que era crescente. Porém, muitas coisas começaram a acontecer na igreja em Éfeso, acomodação, e começou as aceitações, não, isso não tem problema, isso não tem importância, e aí a igreja ela perdeu o rumo, ela perdeu o fio da meada, ela se desalinhou com a palavra de Deus. Olha só o que Paulo escreveu nessa carta aos Efésios, capítulo 4, nos 10 versículos, a partir do 10º, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, ele veio com um propósito, nasceu de mulher, né, foi gerado no ventre de uma virgem chamada Maria, nasceu, cresceu, exerceu seu ministério, formou o seu discipulado, teve 12 discípulos, ele instruiu, houve a instrução para esses 12 durante 3 anos, mas as perseguições, as indiferenças, as críticas, enfim, ele chegou a ser preso, ser crucificado e morto. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou, e da mesma forma, por isso, da mesma forma que ele desceu, ninguém viu, ele subiu. Os 500 que estavam ali viram Jesus, da mesma forma que desceu, ele subiu, para cumprir todas as coisas. Então, a igreja, Paulo já estava dizendo, trazendo uma certa exortação para a igreja em Éfeso. Olha o que ele diz no versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos. Aqui nos leva a entender que quanto mais a gente conhecer, nós nos aperfeiçoamos. Esse aperfeiçoamento quer dizer o quê? Nós nos alinhamos à vontade de Deus, ao coração de Deus, através da palavra de Deus. Então ele diz assim, e aí ele deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e alguns para professores. Mas qual a finalidade? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é importante ter o corpo, mas um corpo perfeito, um corpo que vai se aperfeiçoar, a se aperfeiçoar na medida que ele vai se alimentando de uma forma adequada.
Uma pessoa que não tem muitas regras, não se importa com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber, ele não está nem aí, o seu corpo ele começa a ter algumas reações, alguns efeitos. Por quê? Porque o corpo não está dentro da disciplina alimentar, e nem de hora para dormir, hora para acordar, não tem nada. Então esse corpo ele começa a criar uma certa debilidade, porque ele está desalinhado com a disciplina que o corpo exige, porque o nosso corpo ele tem o seu reloginho, né? E quando a gente não cumpre com aquilo que é estabelecido como disciplina de alimentação, hora para comer, hora para dormir, hora para acordar, hora para parar, para descansar, hora para conversar. Quando eu não tenho isso alinhado, eu começo a ter os meus problemas, eu começo a enfrentar os meus problemas, eu começo a enfrentar as minhas dificuldades. E aí eu começo a ter ansiedade, começo a ter fadiga, começo a ter dúvida, começo a ficar inquieto. Sabe por quê? Porque eu fiquei desalinhado. Olha só, e aí ele colocou uns para apóstolo, para professor, para profeta, para pastores, para instruir, ou seja, para que o corpo de Cristo, chamado igreja, ela esteja alinhada, sadia, fazendo aquilo que é bom e tendo os resultados daquilo que é bom. Aquilo que eu planto, aquilo que eu colho. Então, é a questão da semeadura. E aí Deus fala, olha só, até que todos, olha só, até processo de alinhamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A fé que eu tenho é a fé que você tem. A esperança que eu tenho é a esperança que você tem. Eu tenho a mesma essência da fé. Talvez você tenha mais fé do que eu posso ter mais fé que o outro. Mas a essência é uma só. Fé em Deus. Acreditar em quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Segundo, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Mas aí existe a expressão, mas todo mundo tem defeito. Na verdade, todo mundo é imperfeito. Mas estamos buscando, e é através da palavra, através da instrução, através do ensino, através da disciplina, a gente começa a chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e à aproximação da perfeição do homem, à medida da estrutura, da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, qual é a altura de Cristo? A estatura de Cristo. A estatura de Cristo não é 1,80 m, não é 1,60 m, não é 1,50 m, não é 2,10 m. A estatura é aquilo que eu tenho consciência, a minha fé, a minha esperança, a autoridade, a minha disciplina, a minha devoção, a minha submissão, a minha consciência, aquilo que eu creio, aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo, aquilo que eu vivo. Então eu estou alinhando, eu estou adquirindo a estatura de Cristo. É isso que eu preciso me alinhar. E quando eu estou alinhado, eu cresço. Quando eu tenho disciplina alimentar, quando eu tenho saúde, eu tenho equilíbrio emocional e eu cresço. Cresço no entendimento, cresço no conhecimento, cresço na sabedoria. Eu cresço, porque eu estou alinhado. Olha só, e aí, olha, no versículo 14, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina.
pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. É o que nós estamos vivendo hoje. A gente percebe que existe muita infantilidade. Um fala uma coisa, ele vai por aquilo que fala, o outro fala por outro. E tem muita gente, existem os oportunistas da fé, existem os aproveitadores, e às vezes a gente precisa conhecer, precisa entender, precisa receber a instrução para que a gente não fique como criança para lá e para cá. Para que a gente possa ajustar, nos alinhar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Outra coisa, para que a gente não seja criança, antes dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça Cristo. Não, mas é questão de crescimento. Eu não posso ser raquítico na minha fé, eu não posso ser raquítico no meu conhecimento, eu não posso ser raquítico no meu entendimento, eu preciso crescer. Mas para que eu cresça alinhado, ajustado, com saúde, com equilíbrio, com entendimento, eu preciso receber a instrução e daquele que conhece a palavra e consegue passar. Eu preciso meditar na palavra dia e noite, eu preciso ser instruído por ela e viver por ela, para que eu possa crescer e possa adquirir a estatura de Cristo, de conhecimento, de entendimento. Porque quando ele foi, ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas o outro Consolador virá e vos ensinará todas as coisas, vos guiará. Aquilo que eu fiz, vocês farão maiores ainda, em mais quantidade. Então, para eu fazer o que ele fez, para eu ser o que ele foi, para eu falar o que ele falou, para eu reagir da forma como ele reagiu, eu preciso ter o conhecimento, o entendimento, para que eu possa ficar alinhado. E ele fala, para que sejamos não mais como criança, antes a verdade e amor. Então, viver a verdade. Olha só, que é fundamental para que eu possa dizer a verdade em amor. Verdade, ela precisa ser dita com amor. Ela precisa levar você a refletir, a pensar. Mas muitos usam a verdade para matar, para machucar, para ferir, para chocar. E a verdade, ela precisa ser dita em amor. Tem gente que fala assim, não, eu falo mesmo, porque eu estou falando a verdade, eu falo quem quiser que... Não, a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que eu preciso dizer a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça de Cristo. Eu preciso crescer em todas as coisas. Na minha área familiar, na minha área pessoal, na minha área emocional, na minha área profissional, na minha área cristã, na minha área de convívio com as pessoas. Eu preciso crescer. Eu preciso ter esse crescimento, esse entendimento. O qual todo o corpo bem ajustado, olha só, ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, fez o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, perceba que esta é a receita para crescimento, alinhamento, ter uma estatura como a de Cristo, mas estatura interior, não exterior. Eu preciso estar nesse alinhamento. E ele diz assim, e portanto digo isto e testifico no Senhor, versículo 17, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. E é exatamente isso que a gente está vivendo. As pessoas, elas não vivem como um instrumento, como sendo orientados pela palavra. Vivem na vaidade dos pensamentos. Aquilo que ele pensa, passa assim, não, é assim mesmo, não tem nada a ver. Vaidade dos pensamentos. Eu estou desalinhado. Então eu vejo assim que a gente está numa sociedade cristã totalmente desalinhada. Cada um pensa de um jeito, cada um faz de outro jeito, cada um reage de uma outra maneira, cada um age de uma outra forma. Mas por quê?
por causa da vaidade dos pensamentos, e a igreja ela está desalinhada. E a igreja ela está totalmente fora, e o crescimento ela está comprometido. O crescimento da igreja de Cristo está totalmente comprometido por causa da vaidade dos pensamentos. E a vaidade dos pensamentos me fazem ter comportamentos que ferem o coração de Deus, ferem a vontade de Deus e que ferem a própria palavra de Deus, e eu começo a não crescer mais e eu fico longe da estatura que eu posso atingir em Cristo. Olha só, eu já estou no versículo 18, falta só 3. Com seu entendimento obscurecido por causa daqueles que começam na vaidade dos pensamentos, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Os olhos são faróis da alma, cegueira do coração. Ele começa a ver muita coisa que não é para ser visto e enxerga de uma forma diferente. Cego, fica tateando. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Então eu vejo assim, esse momento é um momento que está chacoalhando, que está mexendo, que está mexendo com as bases, com a estrutura das famílias, da igreja. E a gente está parando para pensar. A gente está parando para entender que a gente não é nada, que a nossa vaidade de pensamentos estamos ficando desalinhados com aquilo que Deus quer. E aí, se Deus está promovendo, pensando, planejando em revolucionar através da Igreja de Cristo aqui na Terra, ela precisa estar alinhada. E esse momento que a gente está passando, na verdade, é o alinhamento. Eu preciso acordar e saber que eu não sou nada. Você não é nada. Nós somos reféns. Nós ficamos reféns ainda somos reféns de um mosquito chamado Aedes aegypti, que a gente quase nem vê. Ficamos reféns, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram enfermas. A chikungunya, ficamos reféns. Então, nós somos muito limitados, somos reféns. Nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer muito mais. Então, eu gostaria que você entendesse que nós precisamos nos realinhar. Deus quer alinhar os seus filhos. Deus quer que eu e você façamos a diferença. Eu não posso fazer diferença sendo igual, mas eu não posso fazer diferença sendo extremamente arrogante, prepotente, julgador. Não. Eles não estão preocupados com aquilo que eu digo, mas muito mais inquietos com aquilo que eu sou. Porque esses que a Bíblia está dizendo aqui, que eles estão como ando gentio, na vaidade dos pensamentos, e eles ficam na espreita tentando convencer aqueles que têm outro tipo de pensamento, não é o que você fala. Muitas vezes você fala muita coisa, mas aquilo que você aquilo que você demonstra, é totalmente contrário àquilo que às vezes nós falamos. Então, é mais importante eu me alinhar àquilo que eu preciso ser. Eu preciso ter a estatura de Cristo. Eu preciso ter o tamanho dele, ter o conhecimento dele, ter o entendimento, buscar o entendimento nele. E é através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, o próprio Paulo diz assim, que aquele que é espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Isso é a estatura de Cristo. Então, eu gostaria que eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, eu estou me incluindo nesse desalinhamento. A gente fica acomodado, a gente fica descansado, parece que não dependemos mais de nada, não dependemos de Deus, e aquilo que a gente pensa, a só vaidade dos nossos pensamentos vai ser assim, tem que ser assim, e vai dar tudo certo, e às vezes dá tudo errado. Tá certo?
Então eu gostaria de orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu peço a bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha. Nesta hora, meditou e refletiu nesta palavra e que possa entender que Deus nos ama. E este processo de alinhamento é o amor de Deus para conosco. Então, quero abençoar cada família aqui pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista clínico. Eu quero dizer para você que eu quero ajudar você, eu quero abençoar você, eu quero cuidar de você se você assim necessitar. Você tem facilidade de me achar no YouTube, mandar mensagem para mim, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Você me acha nesses contatos aí que eu te falei agora, tá? Eu sou pastor também, se você na Igreja Evangélica Vida, e como psicanalista clínico eu atendo no Laboratório Kashima, em São José do Calçado, e na Clínica Assis, lá em Bom Jesus do Tabapuana. Tá? Então, eu gostaria que você entendesse isso, que você sozinho não chega muito longe. Você precisa sempre de uma orientação. O aperfeiçoamento processa-se desta forma, por orientação, por instrução. Tá? E para finalizar, se você quiser, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Está ali uma letra em vermelho, uma palavra em vermelho, inscrever-se. Clica ali. Está ali na sua direita, a mãozinha lá dizendo assim, curtir. Aperta lá, clica lá em cima. Se você quiser fazer qualquer tipo de comentário, fique à vontade. Tá? Se isso abençoou a sua vida, se não abençoou. Mas o importante é que a finalidade é abençoar você. Tá? Que Deus te abençoe rico, poderosa e abundantemente. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.